Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Bem-vindos, estamos estudando Jeremias, o profeta chorão. Em nosso último programa vimos um dos seus sermões de representação simbólica que Jeremias pregou. Deus lhe revelou este sermão enquanto ele observava o trabalho de um oleiro reciclando um vaso. Jeremias pregou um outro sermão simbólico. Um dia Deus o mandou levar um vaso grande e bonito para o templo. Quando ele chegou ao templo, todos o observavam, inclusive os escribas, os anciãos e sacerdotes. Jeremias pegou aquele vaso bonito, que deveria ser caro, e o espatifou no chão. Imagine! Foi o maior estrondo que, tenho certeza, todo mundo ouviu. Uma vez fui para um programa dos Jovens para Cristo e um estádio ouvir um pregador que era contra o uísque e bebidas alcoólicas. Esse pregador estava falando toda sorte de coisas contra a bebida e fez uma da qual não vou mais esquecer. Ele estava segurando uma garrafa de uísque e, num dado momento, espatifou a garrafa no púlpito. Sabe, voou uísque e vidro para todo lado. Nunca vamos esquecer disso. Foi uma ilustração e tanto. Jeremias achou que iria impressionar as pessoas espatifando aquele vaso no chão. Depois ele fez uma aplicação. No capítulo 18, quando ele fez o sermão do vaso reciclado, ele disse: "Isso representa vocês que se renderão ao rei Nabucodonosor e irão para a Babilônia. 70 anos depois, vocês voltarão como um vaso novo. É isso que Deus quer." Quando ele jogou aquele vaso no chão, fez outra aplicação. Vocês estão enfrentando o rei Nabucodonosor como fez Zedequias, e estão se rebelando contra os babilônicos, e se recusam a se entregar. Vocês serão esmagados, como fiz com este vaso. Não haverá conserto nem retorno. Acabou para vocês. Vocês serão mortos. O povo de Judá odiava Jeremias por causa do sermão do vaso espatifado. Terminamos o último programa falando sobre a aplicação do primeiro sermão de Jeremias, o sermão do vaso reciclado. Seu segundo sermão é sobre o vaso que foi espatifado no templo. E a aplicação que fazemos destes dois sermões é a seguinte: há momentos em que todos nós que cremos em Jesus enfrentamos problemas, porque todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se volta para o seu próprio caminho, e temos vivido as consequências de sermos como ovelhas. No livro de Provérbios, Salomão diz que todos nós viveremos o terror do caminho que escolhemos. Deus usa as consequências das nossas escolhas para nos ensinar. É assim que crescemos. Algumas de nossas experiências deixam cicatrizes permanentes. Temos que ser reciclados, passar por várias tempestades até que o vaso novo seja formado. Depois de termos sido reciclados, temos que admitir: não trocaríamos o vaso novo pelo velho por nada deste mundo. Talvez você já tenha ouvido falar de Joni Eareckson, quadriplégica que, acomodada em uma cadeira de rodas, pinta quadros segurando o pincel com a boca. Ela não mexe em nenhuma parte do seu corpo, do pescoço para baixo. No seu filme, ela declara: "Prefiro estar nesta cadeira de rodas com Deus do que estar andando com meus próprios pés e sem Deus." O que essa moça quer dizer, hein? Ela era saudável e levava uma vida normal, mas sem Deus. Eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Quando quebrou o pescoço em um mergulho, Johnny passou por uma experiência de reciclagem de vaso velho para novo. Ela não iria querer passar por esse processo outra vez, mas esse processo agonizante a tornou um vaso novo. Ela não trocaria esse vaso novo com Deus pelo velho sem ele. Ela prefere estar sobre uma cadeira de rodas com Deus do que andando sem Deus. O sermão do vaso espatifado ilustra algo diferente.
Às vezes, como resultado de nossas escolhas, adquirimos cicatrizes irreversíveis. Algumas cicatrizes saram, mas às vezes, quando fazemos nossas escolhas, quando pecamos, as consequências são absolutamente desastrosas e irreversíveis. Eu disse isso quando estudamos o pecado de Davi. Às vezes sua vida vira uma bagunça tão grande que fica impossível para você endireitar qualquer coisa. Era essa a situação quando Jeremias fez o sermão do vaso espatifado. As mensagens de Jeremias são muito impressionantes, mas às vezes nos cansamos de ouvir sobre destruição e tristeza. Até Jeremias disse que estava cansado de pregar o que Deus o mandou pregar. Jeremias adoraria poder pregar alguma coisa boa para o povo de Judá. Ele falou que Deus só o mandou pregar sobre calamidade, desastre e tragédia, e que gostaria de falar alguma coisa boa para aquele povo. Mas ele não tinha nada de bom para falar para Judá. A única coisa boa que ele tinha para falar era o sermão do vaso reciclado. Se vocês se renderem e forem para a Babilônia, voltarão como vasos novos. E essa era a parte boa do sermão de Jeremias. Quando Jeremias começou a pregar sua mensagem de esperança, como Isaías fez, ele entrou nas profecias messiânicas. Em vários trechos ele vai além do retorno do cativeiro babilônico e fala sobre a vinda do Messias, que é a grande esperança, não só para Judá, mas para todo o mundo. Você observará que existe o mesmo padrão nas profecias messiânicas de Isaías e de Jeremias. Jeremias tinha pregado a mensagem: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei sua terra. Como o povo não ouviu sua pregação, ele sabia que teria que pregar que o cativeiro estava se aproximando. Jeremias fez muitos sermões para os que seriam levados cativos para a Babilônia. Os dois profetas sabiam que o povo seria levado cativo e, é claro, viam isso como uma calamidade. Se não fosse pelas pregações de Jeremias, eles não teriam esperança alguma. Vamos ver algumas das bonitas mensagens de Jeremias para o povo quando este estava sendo levado cativo. No capítulo 29, versículos de 11 a 14, lemos assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Esses trechos de esperança da pregação de Jeremias são um resumo do maravilhoso sermão que ele pregou para o povo de Judá antes deles serem levados para a Babilônia. Jeremias está dizendo: Deus tem planos para vocês e esses planos não vão prejudicá-los. Como pai carinhoso que é, ele está disciplinando vocês, mas é para o seu bem. Deus quer dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias queria que eles entendessem que Deus quer dar ao povo algo pelo que esperar, algo que lhes conserve a fé. Enquanto eles estivessem na Babilônia, deveriam clamar a Deus e orar e buscar a Deus de todo o coração. Essa era a promessa de Deus. Se eles fizessem isso, Deus os ouviria e eles o encontrariam. E no fim, Deus os traria de volta do cativeiro. Que aplicação podemos tirar para a nossa vida do sermão de Jeremias, hein? A primeira coisa é que às vezes temos experiências de cativeiro. Não estou me referindo a ser prisioneiro de guerra ou qualquer coisa desse tipo, mas a estar espiritualmente cativo. Pense novamente no vaso reciclado. Talvez você tenha feito algumas escolhas que não foram sábias, e como resultado disso, Deus o levou a um período difícil de sua vida. Você talvez esteja comendo um banquete de consequências e experimentando todo o terror do caminho que escolheu. Como você responde à calamidade quando ela chega à sua vida, hein? Como você reage ao castigo de Deus? Será que você faz como Davi, que acertou com seu erro, ou acertou com o erro? Jesus ensinou sobre as duas casas que enfrentam a tempestade. Uma casa cai, mas a outra fica firme.
A outra fica firme. A que ficou firme tem um fundamento que a outra não tinha. O que é esse fundamento, hein? O homem que tem a casa bem fundamentada é o homem que ouve, entende e aplica a palavra de Jesus. Isso significa que quando a tempestade vem sobre sua casa, ele responde com o fundamento da palavra de Deus. Jeremias disse ao povo que eles iriam para o cativeiro e que aquilo era irrevogável, eles não podiam evitar. Ele profetizou disposto a sofrer todo tipo de provação e perseguição por causa da sua mensagem. Ele acreditava em sua própria pregação porque ela tinha vindo de Deus. Todas as profecias de Jeremias se cumpriram. Os falsos profetas odiavam Jeremias. Jeremias deu outra mensagem simbólica usando um daqueles jugos de madeira que se coloca no boi para arar a terra. Ele colocou um desses jugos sobre si e pregou mais uma vez. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: porei um jugo sobre o pescoço de todas essas nações, para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele. Ananias, um dos falsos profetas, desafiou Jeremias com um jugo quebrado nas costas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui. Ele desmentiu Jeremias dizendo que o cativeiro não duraria 70 anos. A isso Jeremias respondeu: escute, Ananias, o Senhor não o enviou. Mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentira. Por isso assim diz o Senhor: vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. 2 meses depois, Ananias morreu. Tudo que Jeremias e outros profetas do Senhor profetizavam acontecia. A profecia deles era cumprida ao pé da letra. Isso provava que eram profetas verdadeiros. Uma das cenas mais dramáticas do livro de Jeremias é quando a cidade está sendo derrubada e o rei Zedequias manda chamar Jeremias 2 vezes. Jeremias estava preso em uma cisterna por causa de tudo que tinha pregado. O rei sabia que Jeremias era um profeta verdadeiro e em segredo lhe perguntou: há alguma palavra da parte do Senhor? Jeremias respondeu: você será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Ele não mudou sua mensagem e tudo que ele pregou se cumpriu. Há uma mensagem aqui para nós. Deus tem um plano para a nossa vida, mas precisamos nos render a Deus enquanto há tempo. Há um plano de esperança e um futuro melhor para todos nós. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.